As 10 pragas do Egito. A luta pela liberdade do povo de Deus. A história das 10 pragas do Egito começa com o chamado de Deus a Moisés. O povo hebreu, descendente de Jacó, vivia como escravo no Egito há mais de 400 anos. Deus ouviu o clamor de seu povo e escolheu Moisés para libertá-los. Junto com seu irmão Arão, Moisés foi enviado ao faraó com uma mensagem clara: Deixe meu povo ir, para que me sirvam. O coração endurecido do faraó. Apesar do pedido de Moisés e dos sinais milagrosos, como o cajado que se transformou em serpente, o faraó recusou-se a libertar os hebreus. Seu coração estava endurecido, e ele desafiou o poder do Deus de Israel. Então, Deus enviou as 10 pragas para demonstrar sua soberania e forçar o faraó a libertar seu povo. As 10 pragas. Primeira. Águas transformadas em sangue. Moisés tocou o Nilo com seu cajado, e toda a água do rio se transformou em sangue. Os peixes morreram, e o Egito ficou sem água potável. Apesar do impacto, o faraó permaneceu irredutível. Segunda, invasão de rãs. Rãs surgiram em abundância, invadindo casas, quartos e até os fornos. Quando o faraó pediu alívio, Moisés orou e as rãs morreram. Porém, o faraó voltou atrás em sua palavra. Terceira, piolhos. O pó da terra se transformou em piolhos, infestando homens e animais. Mesmo os magos egípcios reconheceram que aquilo era o dedo de Deus, mas o faraó não cedeu. Quarta, moscas. Enxames de moscas invadiram o Egito, causando grande tormento. Mas a terra de Gósen, onde viviam os hebreus, foi poupada. Ainda assim, o faraó endureceu seu coração. Quita, peste nos animais. Uma praga matou o gado e os animais dos egípcios, enquanto os rebanhos dos hebreus permaneceram ilesos. O faraó verificou, mas continuou inflexível. Sexta, úlceras. Feridas dolorosas surgiram em homens e animais. Até os magos do faraó foram atingidos e não puderam enfrentá-lo. Mas o faraó permaneceu obstinado. Sétima, chuva de granizo. Uma tempestade de granizo destruiu plantações, árvores e animais que estavam ao ar livre. Foi a pior tempestade já vista no Egito. Mesmo após prometer libertar os hebreus, o faraó voltou atrás quando o granizo cessou. Oitava, gafanhotos. Nuvens de gafanhotos devastaram o Egito, consumindo o que restava das colheitas. O faraó novamente pediu que a praga fosse retirada, mas endureceu o coração quando isso aconteceu. Nona, trevas. Trevas cobriram o Egito por 3 dias, uma escuridão tão intensa que podia ser sentida. Apenas as casas dos hebreus tinham luz. Ainda assim, o faraó se recusou a libertar o povo. Décima, morte dos primogênitos. Por fim, Deus enviou a praga mais terrível, a morte dos primogênitos do Egito, desde o filho do faraó até o mais humilde servo, e até os primogênitos dos animais. Para proteger os hebreus, Deus ordenou que sacrificassem um cordeiro e marcassem suas portas com sangue, para que o anjo da morte passasse por cima de suas casas. Essa noite ficou conhecida como a Páscoa. A libertação. Após a morte dos primogênitos, o faraó finalmente cedeu e permitiu que os hebreus deixassem o Egito. Eles partiram às pressas, levando consigo tudo o que podiam, incluindo os despojos dos egípcios. Porém, o faraó se arrependeu e perseguiu os hebreus até o Mar Vermelho, onde Deus abriu um caminho de terra seca para o povo passar. Quando os egípcios tentaram segui-los, as águas se fecharam, destruindo o exército do faraó. O legado das pragas. As 10 pragas do Egito não foram apenas punições, mas também demonstrações do poder de Deus sobre os deuses egípcios e sobre toda a criação. Elas mostraram que Deus é fiel às suas promessas e poderoso para salvar. Essa história nos ensina sobre a soberania divina, o cumprimento de suas promessas e a importância de confiar nele em meio às adversidades.